Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Pois é, nós temos falado nesse tempo sobre as questões do homem, não é? E a resposta do Criador. Então, nós falamos na segunda-feira sobre a verdade, falamos na terça-feira sobre realmente o que nós precisamos para sermos felizes, não é? O que você precisa para ser feliz. E hoje vamos falar o que é que você pensa sobre você mesmo. Você se conhece bem? Você tem entendimento do que você tem vivido a partir do conhecimento de si mesmo? Vamos ver um texto muito interessante que mostra bastante essa peculiaridade do homem. Então vamos ver só. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 36 até o verso 38. Então está escrito: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Pois é um texto bem conhecido que todos nós conhecemos, que o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes e logo após o galo cantou. Mas é algo importante para nós refletirmos nesta manhã, porque muitas vezes eu faço considerações de mim mesmo que são falsas, assim como Pedro. Primeiro, quando Jesus estava anunciando a sua morte, que ele estaria indo para o céu e estaria sendo morto, não é? Através de Pôncio Pilatos e dos judeus, Pedro falou: Senhor, para onde o Senhor vai? Eu quero ir com o Senhor. E Jesus falou assim: agora você não pode ir, falando da sua morte, mas depois você me seguirá. Ou seja, após a sua morte, você também estará comigo no céu. Mas o que acontece lá na cabeça do apóstolo Pedro? Ele falou: mas por que eu não posso ir? Então, nós e as nossas perguntas, muitas vezes desejando que Deus nos explique todos os detalhes da nossa vida. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que já. Nós necessitamos que tudo seja explicado. Eu quero entender, eu quero que você me explique. E não é assim que Deus procede. Não é desta maneira que Deus age com os seus filhos. A Ele pertence realmente coisas e atitudes e reações, não é? E acontecimentos que Ele não precisa explicar para nós. Então é muito orgulho, é muito egoísmo a criação exigir do seu Criador que Ele lhe explique todas as coisas e que traga todos os detalhes da sua própria vida. Um pouco disso Pedro estava sentindo. Por que eu não posso ir com o Senhor? Eu quero. Então basta querer e isto tem que acontecer. Não é desta maneira. E Jesus estava falando com Pedro. Mas o Pedro ainda se coloca de uma forma mais forte ainda, falando assim: olha, eu darei a minha própria vida por ti. Jesus disse: você vai dar a vida por mim? Não, Pedro. Te digo que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E se você for um pouco mais adiante, lá no capítulo 18 do Evangelho de João, você vai ver Pedro, né, estando no meio das pessoas, depois que Jesus é preso, ele está lá junto com as pessoas e alguém o reconhece e fala assim: você não era um daqueles que estava com Jesus? Ele: não, eu não estava. Então 3 vezes ele nega e logo depois o galo canta. Então percebe como nós temos essa facilidade de fazermos considerações a nosso respeito que não são verdadeiras. Pedro achava que ele estava totalmente disponível a Jesus, que ele estaria entregando a sua vida a Cristo e que nada e ninguém poderia impedi-lo de seguir a Cristo e entregar a vida por Cristo. Só que ele negou. Então, quem sabe você neste tempo tem feito considerações exageradas a respeito de você mesmo. O que leva a isso? Leva ao orgulho, leva à vaidade, leva ao egoísmo. Porque você pensa de você mesmo além do que te convém. Então, isso te impede de ser humilde, de ser simples, de satisfazer no Senhor, de ter um entendimento bíblico sobre a sua própria vida, conhecer os seus limites, perceber os seus pecados, entender o mecanismo da sua vida diariamente.
Quais são as suas tendências? O que é que você busca? O que é que te faz realmente você dar hipervalor? É necessário conhecer a você mesmo. E isso só pode acontecer através de uma consideração verdadeira da palavra de Deus, agindo no seu interior, para que você possa realmente ter reflexões boas a respeito de você mesmo. Cuidado! Você não é Jesus. Você gosta de Jesus, você tem boas intenções sobre Cristo, mas é o quanto você tem ouvido a palavra. Lembra do que falamos no começo? Quando Pilatos falou, mas o que é a verdade? A verdade, Jesus disse, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, você tem ouvido a voz de Cristo nesse tempo? E essa voz tem alterado, feito uma transformação. Você tem vivido mudanças nesse tempo por causa da voz de Cristo, ou seja, por causa da sua palavra? Reflita sobre isso, para que você possa estar vivendo por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.